Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre o vírus Varicella Zoster, o vírus da catapora. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. O vírus da Varicella Zoster, também chamado de VZV, pertence à subfamília dos alfa-herpivírus. Como veremos, também causam uma infecção primária e depois podem ficar latentes em neurônios e depois se reativar. Este é o vírus da catapora, que possui um número de reprodução de base muito elevado, algo cerca de 10 e 12. Esse número, por exemplo, é muito maior que aquele observado no herpes simplex de tipo 1, que possui um número de reprodução de base de cerca de 2,5, 3. A alta infectividade do vírus da catapora se deve principalmente porque ele consegue ser transmitido a outros indivíduos através de gotículas que contêm a partícula viral infectante que estão em formas aerosolizadas. Ou seja, são gotículas de saliva tão pequenas que possuem uma massa tão baixa que a gravidade não consegue vencer o empuxo dessas partículas na atmosfera. E assim, elas ficam em suspensão no ar e facilitam a contaminação das pessoas presentes no ambiente que possuem essas gotículas aerosolizadas. Morfologicamente, eles também possuem uma estrutura similar aos herpes simplex, possuindo também um tegumento entre o envelope e o capsídeo. No nosso organismo, ele consegue infectar principalmente os fibroblastos e os linfócitos T, que serão muito importantes para a fase de difusão ao interno do organismo. E eles também conseguem causar lesões vesiculares no epitélio e permanecer em latência em neurônios. O ciclo viral que este vírus realiza dentro da célula irá depender se esta célula possui um receptor para o manósio 6-fosfato ou não. Esse receptor, que eu vou chamar agora de M6P, quando presente em uma célula, esse receptor estará presente tanto na membrana plasmática quanto no aparato de Golgi. Esse receptor, ele se liga, como o próprio nome indica, ao manósio 6-fosfato e é um marcador que a célula coloca nas moléculas sintetizadas para determinar o destino dessas moléculas. O manósio 6-fosfato serve para indicar as hidrolases que possuem como destinos lisossomas. E, bem, qual a importância desse receptor para este vírus? Então, nas células que possuem esse receptor, o vírus consegue ser endocitado ao se ligar nesse receptor M6P, presente na membrana plasmática. Porém, no momento que os vírus devem tentar sair da célula através da exocitose, eles passam pelo aparato de Golgi, e lá eles interagem com o receptor M6P. O aparato de Golgi interage com esse receptor, que manda eles para o lisossoma, e lá os vírus são desativados por causa do baixo pH. Isto, porém, não acontece nos vírus que não possuem o receptor M6P, já que, sem esse receptor, eles irão continuar o normal processo de exocitose. Ou seja, nas células que possuem este receptor, o vírus consegue entrar por endocitose, mas não consegue completar seu ciclo vital, enquanto nas células que não possuem esse receptor, o vírus não consegue entrar por endocitose, porém consegue realizar a exocitose. E essas últimas células irão depender então que a célula infectada forme um sintício, ou seja, uma união das membranas plasmáticas formando uma única célula multinucleada, um sintício, com outra célula não infectada. Ou seja, de uma célula infectada se une com outra célula não infectada, formando uma única célula multinucleada infectada. Ou essa contaminação pode ocorrer também através de pontes citoplasmáticas. As células que não possuem os receptores M6P são as células epiteliais no processo final de diferenciamento, tanto da epiderme quanto dos pulmões. E é por isso que essa doença é transmissível através do contato direto ou através das vias respiratórias. A infecção primária do vírus causa a catapora, que é uma doença exantêmica, ou seja, causa erupções cutâneas, sendo raramente assintomática, com um período de incubação de cerca de 2 semanas, onde, após infectar as mucosas das vias respiratórias, ela irá migrar esse vírus para o sistema linfático e de lá infectar os linfócitos T. Junto a esse período após 2 semanas, onde ela infecta os linfócitos T,
costuma aparecer simultaneamente essa viremia secundária. Uma febre, um eritema maculopapular. Porém, o indivíduo já é infectivo pela via respiratória alguns dias antes da manifestação dos sintomas. Se trata de uma infecção que se resolve sem deixar graves consequências. Primeiro, se formam lesões de natureza macular que viram pápulas, que podem se encher de líquido em alguns dias. E depois, essas pápulas irão formar crostas. As regiões mais afetadas dessas lesões maculopapulares são a cabeça, o pescoço e o tronco, com poucas lesões nos membros. Enquanto as lesões estão se formando e estão cheias de líquidos, a catapora é extremamente transmissível. Porém, após a formação das crostas e em todas as lesões, elas não são mais transmissíveis. Essas lesões maculopapulosas se diferem daquelas formadas na varíola, justamente pelas regiões mais afetadas, que na varíola é a cabeça e as extremidades, como os braços e pernas. Às vezes, na catapora, se pode observar a infecção das mucosas, como a conjuntiva do olho e a vagina. Todas essas lesões provocam uma forte irritação, acompanhada de uma vontade de coçar. Porém, se deve evitar coçar essas feridas, pois além de favorecer a formação de superinfecções bactéricas que podem ter problemáticas secundárias, e a coceira pode favorecer a formação de cicatrizes. Em pacientes imunodepressos ou recém-nascidos, pode-se observar infecções do vírus varicela zoster mais graves do que a simples catapora, porque a imunidade necessária para combater esse vírus é principalmente aquela célula-mediada, e este tipo de imunidade é muito fraca em recém-nascidos ou pacientes imunodepressivos. Logo, nestes pacientes, o vírus pode causar infecções até nos pulmões, fígado e cérebro. Porém, por outro lado, em adultos imunocompetentes, podemos ter sintomas mais graves do que aquele observado na infância, ou seja, não os recém-nascidos, depois dessa fase, na infância. Pois nos adultos pode ocorrer uma resposta celulomediada muito mais intensa do que na fase da infância, causando então os sintomas mais graves. Em cerca de 25% dos casos, nos pacientes e adultos, pode ocorrer uma pulmonite intersticial, de consequência a forte resposta celulomediada. E o dano inflamatório que se observa no parênquima pulmonar pode vir a ser fatal. Como já dito, após a infecção primária de catapora, o vírus pode ir em latência, dessa vez nos gânglios sensitivos ou craniais, ou pode até mesmo encontrar a latência na medula espinhal. Pode haver então uma reativação dessa latência após os 50 anos de idade e causar sintomas tanto neuronais como cutâneos. Estes sintomas são conhecidos como herpes zoster e a sua distribuição sintomática se denomina distribuição dermatomérica. Um dermatômero é uma porção cutânea inervada por uma única fibra proeminente da raiz sensitiva posterior. Geralmente, a herpes zoster causa sintomas em apenas um dermatômero. Frequentemente, este dermatômero é aquele encontrado no tórax, causando um rash cutâneo e nevralgia. Em 10% dos casos, os pacientes podem apresentar uma queratite neurotrófica, por causa da reativação do vírus que estava lá em latência na ramificação oftálmica do nervo trigêmico. A herpes zoster tende a permanecer por pelo menos 3 meses após o reaparecimento do rash cutâneo e da dor aguda, e ela não é infectiva através da via respiratória, apenas através das vesículas que podem vir a se formar. Os casos mais complicados tendem a ser aqueles onde existe o risco da mãe transmitir o vírus durante uma infecção primária aos seus filhos, sejam esses recém-nascidos ou seja ainda dentro do útero. Se fala então de varicela congênita caso a infecção ocorra antes da 30ª semana, com cerca de 20 a 10% a probabilidade da mãe conseguir transmitir o vírus aos seus filhos caso esta esteja infectada. E entre aqueles filhos que foram infectados no útero, 2% deles chegam a desenvolver lesões cutâneas, anomalias oculares e cerebrais. Após a 30ª semana,
se fala de varicela neonatal, onde a chance de transmissão do vírus de mães infectadas para os filhos que ainda estão no útero sobe para até 50%, e a probabilidade deles manifestarem sintomas sobem para até 30% de todos os bebês infectados. O pior cenário é quando uma mãe apresenta as lesões maculopapulares entre 5 dias antes a 2 dias depois do parto. Para minimizar o risco, nessas situações onde a mãe apresenta o sintoma no final da gestação, é aplicado imunoglobulinas antivaricela endovenosa, obviamente, tanto na mãe quanto no bebê. E é usado também aciclovir nas mães para evitar complicações. E aciclovir endovenoso nos recém-nascidos que possuírem sintomas. Este é, então, um vírus altamente difuso na população, onde cerca até de 90% de todas as pessoas resulta soropositiva para este vírus, seja por causa de infecções ou por causa da vacinação. A vacinação, por sua vez, utiliza um vírus vivo e atenuado, muito eficiente para gerar imunidade por longos períodos de tempo. Por ser um vírus vivo, não se pode vacinar indivíduos imunodepressos e mulheres grávidas. Eles irão, então, contar com a proteção de rebanho da comunidade, esses indivíduos que não podem ser vacinados. Ou seja, o que é a imunidade de rebanho? É quando a maioria da população está imune ao vírus e esse não consegue se proliferar na população, diminuindo a probabilidade que essas pessoas que não podem se vacinar entrem em contato com esses vírus. A vacina é bem segura e bem tolerada pelo organismo, aplicada em 2 doses que garantem a proteção imunitária em mais de 90% dos indivíduos vacinados. Apesar de 6% dos indivíduos que se vacinam tendem a manifestar algum sintoma da catapora, este sintoma ainda assim será mais leve do que os sintomas que se observam em indivíduos que contraem a catapora no ambiente, na comunidade. Ou seja, quando o seu filho tiver a idade de se vacinar, não o leve para brincar com um amiguinho que possui catapora. Leve-o para se vacinar, pois, lembrando, o vírus utilizado na vacina é um vírus atenuado, menos virulento, capaz de causar infecções menos graves, com menos sintomas. Logo, ele estará muito mais seguro na vacina do que brincando com o seu amiguinho contaminado. Os anticorpos gerados pela infecção ou pela vacinação duram sim por muito tempo na vida do indivíduo, mas não duram a vida toda. Aquilo que ocorre é, primeiro o indivíduo entra em contato com o vírus, tanto pela vacinação ou uma infecção pela comunidade. E aí o corpo luta contra a infecção, produzindo anticorpos. E aí o título anticorpal no sangue desse indivíduo sobe. Ok. Mas ele vai lentamente baixando conforme o tempo passa. Mas aí esse indivíduo ele pode entrar novamente em contato com o vírus pela comunidade. Afinal, o vírus ainda não foi erradicado, está circulando na comunidade e pode vir a entrar em contato com esse indivíduo já vacinado. Pois bem, este novo contato do indivíduo com o vírus estimula novamente o sistema imunitário e a concentração de anticorpos no sangue sobe novamente, junto com a defesa imunitária célula mediada no indivíduo. Porém, conforme os anos passam e a quantidade de anticorpos abaixa junto com a defesa imunitária célula mediada do indivíduo, pode ocorrer a reativação do vírus, que se encontrava em um estado de latência em alguns neurônios, causando então a herpes zoster e fazendo subir mais uma vez os anticorpos neste indivíduo. A diagnose destes vírus costuma se resumir ao exame objetivo das lesões e no histórico vacinal, mas pode-se fazer a procura de antígenos ou do genoma viral através da PCR. Pode-se também realizar procura de alterações no feto através de uma ecografia. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aulinha sobre o varicela zoster. Se você gostou, não esquece de dar aquele like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e considerar se tornar membro. É algo muito importante para me ajudar no meu trabalho. Bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e nunca se esqueça, esse canal, se Deus quiser, vai falar tudo sobre medicina.